Oi, turminha, tudo bem? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá? Apostila 3 em mãos. Hoje nós falaremos sobre as páginas 28, 29, 30 e 31. Lembrem-se sempre de colocar a data de hoje. Página 28, vamos lá. Na página 28, nós vamos iniciar o nosso módulo 14. Então, vamos ver aqui qual é o título do nosso módulo, ó. Relato de experiência pessoal. O que será que significa isso? Relato é uma narração, é quando alguém está narrando, quando alguém está contando. E experiência pessoal é quando alguém fala, né, de um fato vivido por alguém. Então, um fato vivido por essa pessoa. Então, aqui nós vamos, né, ouvir o quê? Uma narração de um fato que foi vivido por alguém. E nós já vamos descobrir quem é. Mas antes disso, temos algumas coisas aqui para observar na nossa imagem. Primeiro, o que nós estamos vendo aí? Isso mesmo, nós estamos vendo duas pessoas sentadas. Eles estão ali sentadas, né, nas cadeiras de balanço, já são dois senhores, sentados em frente a uma casa, né? Tem ali as árvores, as flores, tudo muito colorido. Mas uma coisa chama a nossa atenção. Aqui, ó, no meio, nós temos o quê? Ah, isso mesmo! Nós temos dois balõezinhos de pensamento, onde mostra ele, esse senhor, pensando ali, né, numa bicicleta, e ela está pensando ali numa boneca. Então, se nós formos observar e nós formos analisar essas informações da nossa foto, nós podemos ver que eles estão ali sorrindo, né? Então, eles estão felizes. Vamos analisar ali as cores da nossa imagem, as expressões faciais, o local onde eles estão, quais são as brincadeiras infantis ali que eles estão pensando. Então, essas duas pessoas aqui, qual será a fase da vida deles que eles estão recordando, que eles estão lembrando e pensando? Quem acha que eles estão lembrando da infância, acertou. Eles estão recordando uma fase muito gostosa da vida deles e da vida de todo mundo, que é a infância. É onde a gente brinca, onde a gente se diverte, né? Onde a gente aprende muitas coisas. Então, as crianças, elas podem brincar de muitas coisas legais. Opa! Pronto. As crianças podem brincar de muitas coisas legais. Pode assistir televisão, pode brincar com a internet. Mas espera lá. Será que nesta infância aqui deles existia internet? Eu acredito que não. E olha como eles se divertiam. Eles brincavam, né? Brincadeiras de rua, eles brincavam muito na rua. Hoje em dia já é muito perigoso. A gente não tem mais o costume de brincar na rua, infelizmente, né? Então, eles brincavam ali de muitas coisas. A gente pode brincar ao ar livre, seja num condomínio, né? Se a gente mora num prédio, a gente pode descer, podemos ir a um parque. Então, existem muitas brincadeiras legais que a gente pode fazer. E você? Fala um pouquinho aí sobre o que você mais gosta de fazer. Você gosta mais de brincar ao ar livre ou você gosta mais de brincar com os eletrônicos, né? Assistir televisão, jogar videogame, mexer no celular. Pode falar para alguém que está aí do seu lado, tá bom? E os livros. A gente também pode se divertir com os livros. Quando a gente lê, a gente também está se divertindo. E quais são os seus livros preferidos? São livros com muitas imagens, com poucas imagens, com muitas com histórias em quadrinhos. Qual é o tipo de livro, qual é o tipo de leitura que você gosta de fazer? Pode contar também para quem estiver aí ao seu lado. Página 29. Então, na página 29, nós vamos conhecer o relato de uma experiência pessoal, né? Então, uma narração ali de um fato que foi vivido por alguém. E quem é este alguém?
Ela é uma autora, na verdade, de livros infantis. Nós já vamos descobrir o nome dela. Ela vai contar fatos da sua infância. Então, quando a gente conta assim, algum fato que já aconteceu, nós estamos contando coisas que ficaram guardadinhas lá na nossa memória, né? E existem alguns tipos de registros que a gente pode fazer para poder lembrar. Então, quando a gente pega uma foto, por exemplo, de quando nós éramos pequenos, né, de quando nós éramos bebês, de algum tempo da vida aí que já passou, já ficou lá atrás, nós estamos também relembrando ali a nossa memória. Então, número 1, o texto que nós vamos ler, ele se chama A Suzy é Minha. Ué, quem será que é a Suzy? Quem você acha que é a Suzy? Pensa aí em quem você acha que é a Suzy e aí no final você vai saber se você descobriu realmente quem era a Suzy, se você acertou. A escritora, ela conta que ela guarda uma foto da Suzy. Será que essas memórias que ela guarda da Suzy são boas ou não são muito boas? Então, nós vamos agora saber quais são as experiências da escritora Blandina Franco. É ela que nos conta em suas memórias. E nós vamos então descobrir quem é a Suzy. Acompanhem a leitora aí na apostila de vocês. Vamos lá. Título da nossa história, do nosso relato de experiência pessoal. A Suzy é minha. Quando eu era criança, fazia comidinha em fogões de tijolos empilhados no chão do quintal. Eu brincava de pega-pega em cima de árvores. Na porta da escola, além de pipoca, tinha puxa-puxa e raspadinha. Quando eu era criança, não existia internet, nem tablet, nem e-mail. Quando eu era criança, não existia canal para criança na televisão. E a televisão que existia não era para a criança assistir o dia todo. Quando eu era criança, não existia Barbie ou bonecas mundialmente desejadas. Então, quando a autora fala aqui, quando eu era criança, pode ver que ela fala várias vezes aqui nesse parágrafo. Quando eu era criança, quando eu era criança, quando eu era criança. O que ela quer mostrar para a gente quando ela fala isso várias vezes? Ela quer mostrar para a gente que ela está falando de um momento muito diferente do nosso momento atual. Hoje, nós temos internet, temos canais específicos para crianças, né? Hoje em dia, muitas acabam ficando muito tempo na televisão como uma forma de brincadeira. E naquela época, eles não tinham isso. Por isso que quando ela fala quando eu era criança, ela está se referindo a um tempo muito diferente do nosso tempo atual. Página 30. Vamos lá. Mas preste atenção. Todo mas em toda a história é uma coisa importante, porque pode ser aquilo que vai te fazer feliz. Quando eu era criança, existia a Suzy. E quando eu era criança, além da Suzy, eu tinha minha mãe, que costurava roupas maravilhosas para minha boneca na mesma máquina de costura em que ela fazia vestidos. Uma vez, ela costurou para mim um vestido que tinha uma bola furada nas laterais, um círculo vazado, que eu nem sei explicar muito bem como era. Talvez só quem saiba entender essa moda dos anos 70 seja a cantora Vanderleia. A cantora Vanderleia era uma famosa cantora lá da década de 70 e ela sempre estava ali entrando na moda. Então, nesta parte da história, nós entendemos o quê? Que quem fazia? Primeiro que ela tinha a Suzy. Então, quem era a Suzy, né? Era uma boneca. A boneca que ela tinha. E que
A mãe dela costurava as roupas da boneca dela. Muito diferente do que acontece hoje, né? Hoje em dia é mais fácil a gente ir e comprar uma boneca. É o que a gente acaba mais fazendo. Próximo parágrafo. Em um Natal, eu e minha irmã ganhamos uma casa para as nossas Suzes morarem e serem felizes. Nossas Suzes eram irmãs também, como nós duas. E a casa era para as duas dividirem. Acho que tinha alguma mensagem da minha mãe para nós duas nessa coisa de dividir a casa. Mas agora, não vou sair da história que estou contando só por causa disso. A casa era de acordo com a escala de tamanho da minha memória, maior do que o meu quarto. O que era mágico, já que ela ficava guardada dentro de um armário de brinquedos que ficava dentro do meu quarto. Era uma caixa de madeira branca que abria um dos lados pelo meio, formando uma letra U. Ela tinha um quarto com armário e cabides. Em cada um dos cabides tinha um vestido que minha mãe costurou para as nossas bonecas. Tinha uma cozinha com fogãozinho, tinha uma sala com sofá e, maravilha das maravilhas, tinha perucas para minha Suzy. Depois de um tempo, a casa da Suzy foi morar no porão da nossa casa. Mas não pense você que isso foi um rebaixamento para a Suzy. Não pense você que isso não foi bom para a Suzy, foi o que ela quis dizer aqui no texto. Página 31. O porão da nossa casa era o lugar onde eu, minha irmã e meu irmão podíamos fazer tudo aquilo que a gente não podia fazer dentro de casa. Tipo, rabiscar paredes com canetinhas coloridas, enfiar nossas mãos em latas de tinta para depois deixar nossas mãos impressas na parede, ouvir músicas no último volume e bagunçar tudo. O porão era tipo um território cercado por arame farpado, onde os adultos não mandavam. E todas as besteiras que as crianças fazem e imaginam podem viver livres e soltas. Só tenho foto da minha Suzy. E esse porão virou depois escritório do meu pai. E o lugar que, de acordo com a escala de tamanhos da minha memória, é maior do que a casa da Suzy. Tanto um espaço quanto em histórias. Mas isso já seria um livro. E livros não cabem aqui. Olha que relato bem gostoso de se ouvir, da Blandina Franco. Então, quem escreveu este relato foi a Blandina Franco. Este relato ele está disponível no blog da Leiturinha, tá bom? Está aqui o endereço e quando ele foi acessado. Tudo isso nós já estudamos. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre a biografia da Blandina Franco. Eu já falei em outras aulas que biografia é a história de vida de uma pessoa. Então, vamos ler aqui um pouquinho. Quem era a Blandina Franco? Ela nasceu em Barretos, no estado de São Paulo. Viveu entre livros desde criança. Quando tinha mais de 40 anos, descobriu que gostava mesmo era de escrever histórias infantis. Começou e não parou mais. Ela cria as histórias e o José Carlos Lolo faz as ilustrações. Ilustrações são os desenhos. Os dois têm mais de 30 obras publicadas. E aí, vocês gostaram do relato pessoal dela? Eu achei muito gostoso de se ouvir. Exatamente isso. Muito diferente do que a gente vive no dia de hoje. Então, pessoal, é o seguinte: as nossas atividades, de acordo com a nossa leitura, elas serão feitas depois. Então, hoje, a nossa aula era apenas para que a gente lesse e conversasse um pouquinho sobre o relato pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito.
Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente através do Hangouts, do e-mail ou do Google Sala de Aula. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!